Ei pessoal, meu nome é Isabela, eu sou fundadora do Descomplica Tributário. Em conjunto com meu pai, o professor Marcos, resolvemos criar uma escola de cursos sobre o ICMS, a partir da sua experiência como auditor fiscal aposentado, com mais de 36 anos de carreira, sendo que na maior parte desse tempo ele se dedicou à ST, tendo inclusive auxiliado na elaboração do anexo 15 do regulamento do ICMS de Minas Gerais, que é o anexo que trata da ST no Estado, chegando a ocupar o cargo de superintendente de fiscalização, com função de gerência de toda a fiscalização no Estado mineiro. Nessa semana, nós vamos comentar detalhadamente o Convênio ICMS 142 de 2018, que é o pilar da substituição tributária do ICMS, e por isso demos o nome de Semana da ST. Nos dias 2, 3, 4 e 5, descomplicaremos o Convênio 142 de uma forma que você nunca viu. Na descrição do vídeo deixamos o link do nosso grupo do WhatsApp. Também deixamos o link do curso para que você comece a entender hoje mesmo, de vez, a ST. Corra que estamos com uma oferta promocional que durará somente nesta semana de lançamento. Não sabemos quando vamos abrir turma novamente. Deixe sua curtida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ei pessoal, na aula passada nós falamos sobre as disposições gerais, a identificação de mercadoria e a responsabilidade pela ST. Se você perdeu, clique no link abaixo e assista. Na aula de hoje falaremos sobre a inaplicabilidade da ST, a base de cálculo e o valor a ser recolhido a título de ICMS-ST. Então já sabe, deixe a sua curtida e siga o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clique no link abaixo e seja avisado dos nossos vídeos da Semana da ST. Não fique de fora das aulas sobre o Convênio 142 de 2018. Lembrando que estamos com uma oferta promocional que durará somente durante este lançamento para o curso completo de ST e não sabemos quando vamos abrir novas turmas. Vai ficar de fora vendo o tempo passar? Comece hoje mesmo a alavancar a sua carreira e se torne referência no assunto. Continuando na cláusula 9ª, que trata da responsabilidade por substituição tributária, essa cláusula ela traz as situações em que não se aplica a ST, ou seja, tudo está previsto para aplicar a norma. Entretanto, o convênio não permite a sua aplicação. E tem que deixar claro o seguinte, que a regra da não aplicação é para determinada operação, para determinada situação e não para a mercadoria. A mercadoria continua passível de ST ou, se implementada pelos estados, ela continua sujeita a ST, a mercadoria, mas a operação pode não ter. Então, momentaneamente, não há a obrigação de pagar a ST. Há uma espécie de suspensão da responsabilidade. Então, a responsabilidade é transferida para um outro momento. E quais são essas hipóteses de não aplicação da ST? Bom, nós temos no inciso 1º da cláusula 9ª que não se aplica ST às operações interestaduais e, repito aqui, o que se aplica no interestadual, aplica-se também na ST interna. Então, as operações interestaduais ou internas que destinem bens e mercadorias sujeitos a ST a estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria. Então, por exemplo, uma fábrica da Coca-Cola, ela, ao produzir Coca-Cola, da saída de Coca-Cola, ela vai recolher o ICMS por ST dessa Coca-Cola. Bom, se por acaso ela adquirir Coca-Cola de outro fabricante, de uma filial ou de uma matriz, ela está recebendo mesmo bem e mercadoria que ela fabrica. Então, nesse caso, não vai haver a ST quando é destinado bem e mercadoria a estabelecimento fabricante do mesmo bem e mercadoria. Porque imagina a confusão que seria ela receber com ST e depois, na hora da saída, ter que fazer ST de novo ou
segregar aquele estoque que já veio com ST. Então, como ela vai fazer na saída, desobriga a fazer a ST na entrada. O inciso 2º diz que não se aplica ST às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do mesmo remetente, ou seja, as transferências de matriz filial, filial matriz, filial filial, não tem ST, exceto quando o destinatário for varejista. Então, por exemplo, um atacadista em São Paulo manda para uma filial atacadista em Minas Gerais. Nessa hipótese, a ST não vai ser exigida do remetente, ela vai ser exigida do destinatário, porque a operação de saída do remetente não se sujeita a ST. Nesse caso, o atacadista, quando der a saída da mercadoria para um estabelecimento varejista, neste momento é que vai ser realizada a substituição tributária. E se esse atacadista der saída para um outro atacadista, filial também, continua a regra. Não se aplica as transferências interestaduais e nem as internas promovidas entre estabelecimentos do mesmo remetente. Só vai haver a ST quando o destinatário for um estabelecimento varejista. A cláusula 9ª ainda traz a terceira regra de inaplicabilidade da substituição tributária. E ocorre as operações que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização, como, por exemplo, matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Então, no caso, uma montadora de automóveis, é um estabelecimento industrial, recebe pneu, que é sujeito a ST, para aplicação nos veículos, como uma matéria-prima, não vai haver a ST da saída do fabricante de pneu para a montadora de veículos. O motivo é simples. Imaginemos que o veículo ele tem ST e ele vai fazer a ST do valor dele total quando ele dá a saída. Nós vamos ver mais de cálculo mais para frente. Então, como é que ele vai fazer a ST do veículo todo que tem o pneu que o compõe, se esse pneu já pagou imposto até o consumidor final, por toda a cadeia? Então, por inteligência, o legislador excluiu a possibilidade de uma mercadoria que é matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem não seja retida a ST. Mas e se por acaso foi retido? Se por acaso foi retido, essa montadora ela vai utilizar todo o ICMS pago no pneu, operação própria e ST, como crédito. E aí, para não haver acumulatividade, porque na hora que der a saída do veículo, e o pneu faz parte do veículo, vai fazer a ST na saída. Então, ele aproveitaria o crédito. Mas essa regra não está no convênio, isso é a regra geral do próprio ICMS. Entretanto, a regra, esse inciso 3º, fala que desde que esse estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria. Então, se essa montadora, além de vender o veículo, começar a vender pneu também, aí não. Aí ela vai receber o pneu com ICMS-ST retido e na contabilidade interna ela vai ter que fazer a separação. A parte do pneu para comercialização direta já vai estar retido. O pneu que for usado no veículo vai aproveitar os créditos e vai fazer a ST do veículo no qual está inserido o pneu. O inciso 4º da cláusula 9ª da não aplicabilidade traz que as operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento localizado em unidade federal que atribua a condição de substituto tributário ao destinatário. Então, na hipótese de um industrial em São Paulo mandar a mercadoria para um estabelecimento em Minas Gerais, ele é responsável, se tiver previsto em convênio protocolo. Mas o Estado de Minas pode determinar, não, o responsável é o destinatário.
Vejamos o esquema para tentar esclarecer melhor. Então, Indústria de São Paulo remete para um atacadista em Minas Gerais, né? Sujeito a ST, uma operação normal, sujeito a ST. Então, esse atacadista, na hora que vender para o varejo de Minas Gerais, ele vai vender sem ICMS, porque já foi retido pelo industrial em São Paulo. Entretanto, supondo que é fato, né? Minas Gerais ela dá regime especial para atacadistas para que eles se tornem os responsáveis na saída deles. Então, Minas Gerais isenta, digamos assim, do recolhimento ST na entrada, né? E faz o recolhimento da ST na saída que promover para o varejista. Também não se aplica às operações residuais de mercadorias produzidas em escala industrial não relevante nos termos deste convênio. Bom, a cláusula 22ª, ela trata especificamente disso, de mercadorias produzidas em escala industrial não relevante. Nós estamos na cláusula 9ª, nós chegaremos na cláusula 22ª, onde nós detalharemos o que é isto. Mas, por hora, fica definido que não se aplica ST das bens e mercadorias produzidas em escala industrial não relevante. A gente viu que a regra geral é não aplicação para determinada operação e não para a mercadoria, pois aqui há uma exceção, né? Aqui é a mercadoria que não se sujeita a ST. O parágrafo 1º da cláusula 9ª da não aplicabilidade da ST, ela traz que ficam as unidades federadas de destino autorizadas a não aplicar a ST nas operações entre estabelecimentos de empresas interdependentes, exceto se o destinatário for varejista. Bom, o que são empresas interdependentes? Essa norma, essa identificação, estava no convênio anterior. O convênio 142 de 2018 ele não traz o que são empresas interdependentes, mas os estados utilizam-se da regra anterior, que era o seguinte: são interdependentes quando uma delas tiver participação na outra, por meio de si própria, seus sócios acionistas ou até parentes de segundo grau, né? Então, se tiver uma participação societária de uma empresa na outra, são independentes. Uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, sócio ou gerente, né? Tiver entre si comercialização considerável de mercadorias, um volume muito grande entre si, né? Que caracteriza um vínculo entre elas, ou utilizar veículo de transporte de outra, sendo ambas do mesmo segmento. Essas são as características de uma empresa ser interdependente. O parágrafo 2º da cláusula 9ª traz que, para os efeitos dessa cláusula, não se considera industrialização a modificação efetuada no bem ou mercadoria pelo estabelecimento comercial para atender a especificação individual do consumidor. Essas são as hipóteses em que o consumidor se dirige ao estabelecimento comercial e este estabelecimento prepara a mercadoria ao gosto do freguês. Então, ele transforma a mercadoria de alguma forma. Então, ele praticamente industrializa, né? E nós temos exemplos. Tinta, você vai no estabelecimento varejista de tinta e você seleciona as cores que você quer que sejam misturadas para dar aquela tonalidade esperada. Então, esse processo, que é considerado uma industrialização para outros fins, né, não pode ser considerado industrialização para fins de ST. E da mesma forma, se você procura uma loja fornecedora de artigos de vidraçaria, um box, por exemplo. Aí você vai chegar lá e vai fazer, eu quero um box desse formato, desse modelo, desse tamanho, você vai escolher. E ela vai produzir para você. Nesse caso, tanto a tinta destinada ao varejista, que faz a mistura das tintas, quanto o vidro destinado a esse varejista que faz o box, essas mercadorias estão sujeitas a ST, mesmo que essas mercadorias sejam utilizadas em processos considerados em outras regras como industrialização. Mas esse tratamento que é dado a essas mercadorias
para fins de ST, não é considerado industrialização. Por que isso? Surgiu isso primeiramente para as tintas, porque os fabricantes de tintas, quando destinam mercadoria a estabelecimento industrial, não fazem ST. Bom, então lá atrás eles mandavam para essas lojas de tintas que faziam um procedimento entendido como industrialização. Então não faziam ST. O varejista, ao vender a tinta, vende direto ao consumidor final. E não tem ST em venda a consumidor final. A ST é venda entre contribuintes, que é a antecipação do imposto, né? Então o que acontecia? Não havia ST na cadeia, na venda direta do fabricante ao varejista. Haveria a ST na saída do fabricante para o distribuidor e este para o varejista. E para evitar essa diferenciação, para igualar a situação do distribuidor e do varejista, disciplinou-se que, mesmo vendendo para um varejista que vai manipular a tinta ou o vidro, vai se aplicar a ST. Mantém-se a ST nesses casos. Em continuidade à nossa análise do convênio 52, nós vamos ver agora do cálculo do imposto retido. Bom, a cláusula 10ª do convênio nos traz que a base de cálculo do imposto para fins de ST em relação às operações subsequentes será o valor correspondente ao preço final consumidor único ou máximo fixado por órgão público competente. Então, a cláusula define que o preço final máximo ou único, este preço é o que vai servir de base de cálculo para ST quando fixado por órgão público competente. Nos termos da Lei Complementar 87, a Lei Candir, é a lei que disciplina o ICMS. A Lei Candir nos traz que a base de cálculo para fins de ST será, tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de ST é o referido preço por ele estabelecido. Então a própria Lei Candir já fala isso, que o preço fixado por órgão público competente é que vai ser a base de cálculo. Nesse caso, no Brasil, nós temos a Anvisa, que fixa o preço de medicamentos máximo a consumidor. Então, a única mercadoria que é regulada por um órgão público competente. Então, na tributação, nós temos que seguir esse preço máximo ao consumidor para fixar a base de cálculo da ST. É chamado de PMC, que é o preço máximo permitido para a venda ao consumidor e inclui os impostos, ou seja, o preço máximo final da mercadoria. Em sua competência, né, os estados do Distrito Federal, ele pode fixar uma base de cálculo ST menor, nunca superior a esse valor. Chama atenção, preço final consumidor único ou máximo. Aqui é uma ilustração, né? Nós temos que o Poder Executivo fixa, federal, o preço de cigarro. Então muita gente acha que cigarro é um preço também que a ST é fixada por órgão público competente, né? Que seria o governo federal. Não é para fins de ST. Porque para fins de ST é o preço final consumidor único ou máximo. No cigarro, o que o governo fixa, né, para fins de tributação pelo IPI é o mínimo, o valor mínimo de venda do varejo. Então não se mistura, não se confunde. A ST é o preço final consumidor único ou máximo. Cigarro, ele tem fixado o preço mínimo. Então continua prevalecendo como a única mercadoria sujeita ao preço de ST, base de cálculo, por fixação por público competente, o de medicamentos. Primeira, trata o seguinte: inexistindo esse valor fixado por órgão público competente, né, ou seja, está pacífico que o órgão público competente é o que dita a primeira regra. Não tendo essa regra, né, a base de cálculo da ST corresponderá a três possibilidades. A primeira, PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final. Nós vamos ver cada uma delas detalhadamente. O preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, ou o preço praticado pelo remetente, acrescido de várias despesas, mas
uma MVA, uma agregação. Vamos analisar cada uma dessas detalhadamente. PMPF. A cláusula 24ª traz que o PMPF será fixado com base em preços usualmente praticados no mercado, né? Obtidos por levantamento. Então, há uma pesquisa de mercado para saber qual que é o preço que está sendo praticado no mercado. O levantamento será promovido pela administração tributária, ou seja, o próprio ente ele encarrega dessa pesquisa para saber quanto é que está o preço no mercado, né? E observa o seguinte, que tem que enxergar a identificação da mercadoria, especificando suas particularidades, né? Qual tipo, espécie, unidade e medida, ou seja, tem que ter o detalhamento da mercadoria, o preço de venda da mercadoria submetido ao regime varejista, né? Correspondente a todas as despesas ou custos transferidos ao destinatário, ou seja, tem que saber o preço de ponta, o preço que o consumidor vai pagar por essa mercadoria, ao final da cadeia. E outros elementos que precisam ser analisados em face da peculiaridade da mercadoria. O combustível é a mercadoria que amplamente usa por ST é combustível e ele usa o PMPF, né? Então, quinzenalmente é feita a divulgação no sítio do CONFAS, da pesquisa que os estados fazem para definir a tributação, o preço que está sendo praticado no mercado naquele momento. Então, é a tributação por ST mais atualizada que tem, que é o PMPF por combustível, que é uma pesquisa constante e frequente, em função, evidentemente, do peso financeiro que o combustível representa nas receitas tributárias, em especial do ICMS dos estados. O próximo seria o preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, né? Então, é estabelecido por solicitação do fabricante ou em sua entidade. Então, ele apresenta para o estado falando, olha, eu tenho um preço máximo que eu sugiro que os concessionários, no caso de veículos, como exemplo, vendem essas mercadorias. Então, o fabricante faz uma espécie de uma tabela própria que coloca o preço de que vai ser comercializado essas mercadorias suas no varejo, né? Então, isso é comumente usado para sorvete, veículos e cigarros, né? Onde o fabricante ele coloca o preço ao consumidor final como um padrão. A título de exemplo, nós temos aqui a veículo na Toyota, né? É uma tabela onde ela coloca o preço do veículo sugerido ao público em reais, com a pintura sólida, né, à vista e com frete incluso. Então, essa tabela ela apresenta para a Receita como um preço que a concessionária Toyota vai fornecer o veículo para o consumidor final e aí sim o Estado, o governo estadual, a Fazenda, analisa e adota essa tabela como a base de cálculo para a ST. E por fim, o terceiro item, que é o mais usual do mercado, mais usual que nós temos, né, que é o que a gente chama de ST por MVA, que pega o preço praticado pelo remetente, acresce a esse preço os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferidos ou cobrados do destinatário, né, e adiciona a esse valor o percentual de margem de valor agregado, o que é comumente falado como a margem de lucro de toda a cadeia, né, para chegar ao preço que vai ser praticado no final da ponta ao consumidor final. Então, pega-se o preço do fabricante, que é o primeiro da cadeia, em tese é o fabricante, via de regra, mas o remetente, que é o substituto tributário, é o primeiro da cadeia, e pega todos os custos, despesas, agregações que acontecem ao longo de toda a circulação da mercadoria até chegar ao consumidor final. Porque, via de regra, a base de cálculo para fins de ST é o valor que o consumidor final paga pela mercadoria. Essa é a base de cálculo. Então, todos esses artifícios que nós vimos agora é para chegar até o conhecimento do remetente, que vai fazer a retenção, chegar a ele o valor que ele deve praticar
considerando a venda ao consumidor final na ponta, no final da cadeia de circulação da mercadoria sujeita a ST. E é bom esclarecer que todas as mercadorias têm suas MVAs fixadas, todas têm, mesmo que elas tenham o preço máximo a algum público competente. Então o cigarro ele tem o PMC, que é o preço máximo ao consumidor fixado, que vai ser a base de cálculo, mas também tem a MVA, né, fixada para o medicamento, por certo que resulta um valor inferior ao PMC. O PMPF também, as mercadorias sujeitas ao PMPF, em primeiro momento, tem a MVA. Num segundo momento, opta-se pela fixação por PMPF, mas a MVA ela é fixada previamente, tanto nos protocolos quanto nos convênios. E também, quando o preço sugerido pelo fabricante, também as mercadorias têm a sua MVA fixada. Toda mercadoria sujeita a ST tem uma MVA a ela atrelada. Detalhando essa terceira regra, nós temos o preço praticado pelo remetente, né? Aqui cabe a observação, é o preço da mercadoria, não a base de cálculo que serviu para calcular o imposto do remetente. É o valor da operação e não a base de cálculo da operação. Então tem o preço do remetente acrescido dos valores correspondentes. Então agrega vários valores a esse preço, como frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, como por exemplo o custo do boleto bancário. Esses valores agregados nós vamos dar o nome de preço de partida para apurar a base de cálculo. É uma expressão que eu gosto muito de usar como indicativo de a partir de que valor começa a ser calculado o imposto da ST. Preço de partida. A esse preço de partida deve ser adicionado a parcela resultante da aplicação sobre o referido montante, ou seja, sobre esse preço de partida, ou seja, sobre o preço do remetente, mas todos esses custos envolvidos, o percentual de MVA, de margem de valor agregado, que nós vamos ver na frente, né? Então a base de cálculo ST, o que ela é? É o preço de partida, né? Que é o preço do remetente, mais frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos, mais esse próprio preço de partida vezes o percentual de MVA. Essa é a base de cálculo ST. Ou, matematicamente, né, usando um artifício matemático, que é colocando em evidência, né, o preço de partida, nós temos que o preço de partida vezes 100%, que é ele mesmo, mais a MVA, tudo em percentual. Então, essa é a base de cálculo ST. Repetindo, é a base de cálculo mais usual, mais importante, porque ela é largamente utilizada. Pega-se o preço do remetente do substituto, exemplo, industrial, e agrega esse valor. O industrial, na hora que forma esse preço, ele vai agregar o frete, seguro, impostos, contribuições e encargos que ele vai cobrar do distribuidor, ou do atacadista, ou do varejista, né? Ele soma isso tudo e aí ele aplica sobre esse valor, né, a margem de valor agregado. Essa margem de valor agregado, nós vamos ver à frente, ela é o que se calcula, o que se agrega durante toda a cadeia até chegar ao valor final, ao consumidor final. Aí, nesse momento, isso serve para o remetente, o industrial, aonde ele estiver, ter um parâmetro para tributar o valor de toda a cadeia até a venda ao consumidor final, até a chegada da mercadoria ao consumidor final. Nesse momento nós vamos ver um exemplo de como funciona esse mecanismo. Vamos considerar, nesse exemplo, uma nota fiscal emitida nesses termos, né? Então nós temos o valor da operação própria, a base de cálculo da operação própria, o ICMS, um frete, seguro, despesas e IPI. Então vejamos, vamos pegar o valor do produto, né,
R$1.000, repetindo, não é base de cálculo, é o valor do produto. E nós vamos acrescentar todos os custos envolvidos na operação, né? Então é o valor do remetente, mais o frete, o seguro, o IPI e outras despesas, né, que ele transferiu. Isso vai formar o preço de partida, 1.450. Considerando o MVA de 37,93%, nós vamos agregar a esse preço de partida o valor correspondente a essa MVA. Então, nesse caso é 1.450 vezes o 1.450, o 100% mais o 37,93%. E nós temos então uma base de cálculo ST de R$2.000. Então, repetindo, é o preço de partida 1.450 mais os 37,93% sobre esse mesmo preço, né, que chegamos em R$2.000. Então, a base de cálculo ST, nessa hipótese, é R$2.000. É o valor que vai compor a nota fiscal, né, no campo próprio. Vai ser informado no campo próprio, mas isso nós vamos ver à frente. A cláusula 11ª do Convênio 142, ela nos traz que, no seu parágrafo 1º, nas hipóteses em que o contribuinte remetente seja optante pelo Simples Nacional, será aplicada a MVA prevista para as operações internas na legislação da Unidade Federal de Destino ou em convênio e protocolo. Ou seja, nessas operações não se aplica o que se chama de MVA ajustada. Então, se é a remetente o substituto do Simples Nacional em operação interestadual, não vai haver a MVA ajustada. O que é MVA ajustada? Bom, inicialmente o que é MVA? A MVA é o preço praticado lá no varejo a consumidor final, dividido pelo preço do fabricante ou importador, mais aquelas agregações, né? Então, é o que se agrega a partir do preço do fabricante até o preço a consumidor final no varejo. Isso que é a MVA. Então, na operação interna, nós temos uma alíquota via de regra no país de 18%. E numa operação interestadual, as alíquotas são 7% ou 12%, dependendo do estado de destino. Então vamos ver onde entra a MVA ajustada nisso. Vamos supor que nós temos dois industriais, né? Um em Minas, outro em São Paulo, produzindo a mesma mercadoria, nas mesmas condições e fornecendo essa mercadoria sujeita a ST para um varejista em Minas Gerais, né? Então, nós temos a alíquota de São Paulo para Minas de 12% e a alíquota interna de Minas de 18%. Bom, então nós vamos ter aqui o valor de produção antes da saída da mercadoria, ou seja, antes dos impostos, de R$ 880, mesmo custo, né? Podemos dizer, inclusive, que são industriais do mesmo contribuinte, né? São filiais ou matriz, os dois, um é matriz, outro é filial. Então, produzem a peça pelo mesmo valor, R$ 880 é o valor final de produção. Na hora que vai vender a mercadoria, aí vai agregar o imposto, né? Então, no caso de Minas Gerais, agrega 18% e no caso de São Paulo, agrega 12% na saída da mercadoria. Então, na hora que nós vamos compor a base de cálculo, a gente percebe que, como o imposto de Minas Gerais é maior, a base de cálculo do ICMS, que compõe a mercadoria, vai ser maior. Então, ela vai elevar o preço da mercadoria, por óbvio, porque a carga tributária é maior. Então, nós temos uma base de cálculo em São Paulo de 1.000 e em Minas Gerais de R$ 1.073,17. Bom, o ICMS da operação própria de São Paulo para Minas, R$ 120. E de Minas para Minas, R$ 193. Nós já vemos aí o impacto, a influência que possibilita do ICMS nas aquisições com a carga tributária menor. Pois bem, então nós temos o valor da mercadoria como de São Paulo, 880 o valor de produção, mais o imposto, R$ 120. Então nós temos o valor da mercadoria de R$ 1.000. Em Minas Gerais, nós temos o valor de produção de R$ 880, mais o imposto de 18%, que vai elevar essa mercadoria
para R$ 1.073,17. Vamos considerar esse valor como preço de partida, né? Então nós temos uma MVA de 50% igualitária. Então nós temos a base de cálculo ST da mercadoria vindo de São Paulo de 1.500 e de Minas 1.609. O que vai gerar, ao final das contas, um ICMS ST vindo de São Paulo de R$ 150 e um ICMS ST vindo de Minas de R$ 96,59. Entretanto, o custo total de ICMS vai ser a ST mais o valor, o ICMS da operação própria. Então, de São Paulo, operação própria 120 mais 150, dá um custo total de ICMS de R$ 270. De Minas, um ICMS da operação própria de 193, mais uma ST de 96,59, vai dar um custo total de 289,76. Então, a gente está vendo que, no caso da ST, há a distorção da compra intraestadual ser mais benéfica do que a compra interna. Então, por isso é que há a figura do ajuste da MVA, para minimizar ou eliminar essa distorção. Então, o valor de venda de São Paulo, sem o ajuste, ficaria em 1.150, enquanto o valor de venda da mercadoria em Minas, 1.169,76, causando assim uma distorção econômica, né? Uma influência na comercialização da mercadoria em função da tributação. Então, nesse caso, a MVA, que é 50, ela precisa de um ajuste. Nesse caso, há o ajuste. A MVA, quando é vinda de São Paulo, ela é aumentada para poder equiparar a carga tributária de Minas Gerais. Esse é um assunto que a gente vê no nosso curso de ICMS-ST completo. Ele não é tratado no convênio 142, então nós não vamos aprofundar nesse encontro. A cláusula 11ª ainda tem no seu parágrafo 2º que, na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, ou seja, nós vimos que o preço de partida ele é o preço do remetente mais outros custos cobrados do destinatário, entre eles o frete. Então nós temos que, exemplo, o industrial remetendo a mercadoria para um varejista, ele usa um serviço de transporte, evidentemente, para levar essa mercadoria. Se esse serviço de transporte estiver sob a cargo do próprio remetente, a gente chama de cláusula CIF, né? Então, nessa cláusula CIF, o remetente é que contrata o transportador. Então, ele previamente ele já sabe qual o custo do frete para transportar essa mercadoria. Então, ele vai agregar ao preço dele, do remetente, o valor do frete, para agregar o valor da mercadoria, né? Então, ele conhece, então esse valor do frete faz parte da base de cálculo ST. Entretanto, nós temos a cláusula FOB, Free On Board. Nesse caso, é o destinatário quem contrata o transporte, quem contrata o transportador. Nesse caso, o remetente geralmente não sabe dos valores envolvidos nessa transação. Então, na hora que ele vai formar a base de cálculo ST a partir do preço dele, ele não tem como agregar esse frete por desconhecê-lo. Então ele faz o cálculo da ST sem a agregação deste custo relativo ao frete, que é de conhecimento único exclusivamente do destinatário. Neste caso, o imposto correspondente a essa parcela que o remetente não conhecia vai ser recolhido pelo destinatário, né? E com esse valor ele compõe o preço da mercadoria adquirida, tem que sobre esse valor agregar também o percentual de MVA, né? Então nós temos aí, se no momento do cálculo do ICMS-ST o remetente não souber o valor do custo do transporte, em função da cláusula FOB, o destinatário terá de recolher ST relativo a esse valor que deixou de ser recolhido
inclusive agregando a MVA esse valor. Repetindo, este valor, o frete, ele compõe o valor da mercadoria como um custo da mercadoria ao destinatário. E, portanto, a ele deve ser agregada a MVA de toda a cadeia até o consumidor final. Entretanto, não se aplica esse dispositivo se por acaso a unidade de destino já prevê uma MVA que absorva isto, né? Então, não é comum isso. Não é comum a unidade de destino já prever. Se for uma causa FOB e o remetente não souber o valor do frete, ele vai usar MVA X, né? Que o Estado já prevê esse custo. Isso não é usual, é o destinatário fazer o recolhimento à parte, para complementar o valor que deveria ter sido recolhido pelo substituto tributário remetente da mercadoria. Do cálculo do imposto retido, nós temos na cláusula 12ª, tratando de operação interestadual com bens e mercadorias destinados a uso e consumo ou imobilizado do adquirente. Então, como é que calcula o imposto? No caso de uso e consumo, o imposto ST. A base de cálculo do imposto devido será o valor da operação interestadual, né, praticado pelo remetente, adicionado o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna, a consumidor final, e a alíquota interestadual. Ou seja, é o mesmo cálculo que o destinatário deveria fazer para calcular o diferencial de alíquota que ele, porventura, venha a dever em aquisições interestaduais. Então, por exemplo, o industrial substituto tributário remetendo a peças para um atacadista que vai usar em sua empilhadeira, né? Ele não vai comercializar, ele vai utilizar essas peças, né? Então, nesse caso, o atacadista, se fosse uma operação normal, débito e crédito, ele deveria pagar o ICMS diferencial de alíquota, né? Quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento. Quando há ST, esse mesmo recolhimento, o mesmo recolhimento, não tem MVA, não se agrega valor, porque não tem operação subsequente, este mesmo valor que o atacadista deveria recolher, nosso exemplo, passa para a responsabilidade do remetente, o substituto tributário. Então ele vai recolher o ICMS correspondente a essa diferença de alíquota. Então a base de cálculo para esse diferencial de alíquota é a mesma base de cálculo prevista para o ICMS normal. Então aqui um exemplo, né? Nós temos um valor de produto de R$ 800, um valor de IPI de 200 e o valor da operação própria de R$ 1.000. De base de cálculo de R$ 1.000. A base de cálculo ela é maior do que o valor do produto, porque a Constituição Federal disciplina que nas operações relativas ao ICMS não compreenderá a base de cálculo do ICMS o montante do imposto sobre os produtos industrializados quando a operação realizada em contribuintes relativo a produto destinado à industrialização ou comercialização. Então, se o produto é destinado à comercialização ou industrialização, não integra a base de cálculo IPI. Mas no caso aqui, a mercadoria não é para comercialização e nem para industrialização, é para uso, consumo ou ativo permanente do destinatário. Nesta hipótese, o IPI integra a base de cálculo da operação própria do remetente. Nisso, nós temos que o convênio 142 traz o seguinte em sua cláusula 12ª, né? Repetindo, a base de cálculo do imposto devido será o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna, consumidor final, estabelecida na unidade federada de destino, para o bem ou a mercadoria, e a alíquota interestadual. Então é a diferença entre as duas alíquotas que vai ser agregada à base de cálculo da operação própria do remetente. Então, nesse caso, a base de cálculo vai ser, no nosso exemplo, o valor da operação interestadual, que é 1.000, né? Que é o valor do produto mais o IPI, adicionado do imposto correspondente, ou seja, do ICMS
correspondente à diferença entre a alíquota interna, consumidor final, na unidade federada de destino, né? A alíquota interna menos a alíquota interestadual. Então, esta é a base de cálculo para a ST de mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente do destinatário. Para a apuração dessa base de cálculo, primeiro, é uma regrinha. Primeiro, excluir do valor da operação o valor do imposto correspondente à operação interestadual. Então, excluir do valor da operação própria. Então, nós temos a operação própria do remetente de R$1.000, menos 120, que é o imposto, 880. Incluir nesse valor o imposto de destino, né? Então, agregar, porque o ICMS faz parte da própria base de cálculo. Então, nesse caso, tem um fator de cálculo, que é os 880 dividido por 100% menos o imposto, né? Que vai dar aí um valor de R$ 1.073,17. A cláusula 13ª, ela traz no cálculo do imposto a recolher por ST em relação às operações subsequentes, ou seja, quando o destinatário adquire a mercadoria para comercializá-la. Então, nessa hipótese, o ICMS a ser recolhido vai ser o valor da diferença entre o imposto calculado mediante a aplicação da alíquota para as operações internas sobre a base de cálculo. Então, você pega-se a base de cálculo ST e aplica-se sobre essa base de cálculo a alíquota interna do estado de destino previsto para essa mercadoria. E, em função do princípio da não cumulatividade, abate o ICMS devido pela operação própria do remetente, do substituto. Então, apura-se a base de cálculo ST, aplica a alíquota interna da unidade federada de destino sobre essa base de cálculo e nós vamos achar aí o que eu gosto de chamar de débito ST. Então, a todo débito de ICMS corresponde um crédito de ICMS, pelo princípio da não cumulatividade. E esse crédito vai ser o ICMS devido à operação anterior, que é a saída do substituto tributário, que é o ICMS da operação própria. Então, este é o ICMS ST a ser recolhido para a unidade federada de destino da mercadoria. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Naquele quadro que nós já mostramos, quando nós identificamos a base de cálculo de R$2.000, aproveitando o mesmo exemplo, dando continuidade nele agora para calcular o ICMS ST. Então, nós temos a base de cálculo de R$2.000, né? Então, nós vamos aplicar sobre essa base de cálculo a alíquota interna, calculando a alíquota interna de 18%, né? E retirando desse valor o valor do ICMS da operação própria, que é 156. Então, 2.000 vezes uma alíquota de 18% vão ser R$360 de débito, menos 156 da operação anterior, que é a operação própria, resulta um valor a recolher de R$204 de ST. Esse valor vai somar ao valor do produto e mais as outras despesas, né? E vai compor o valor total da nota fiscal do nosso exemplo de R$1.654. O parágrafo único dessa cláusula nos traz que, para efeito disposto nela, né, nessa cláusula, na hipótese em que o remetente for optante pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido a título de ICMS da operação própria o resultante da alíquota interestadual, né? Então, há, nesse caso, uma inferência, há uma consideração de um imposto virtual que não foi recolhido, né? Então, a resolução do Senado Federal ela vai trazer as alíquotas que devem ser usadas para esse cálculo. Então, repetindo, nas saídas do Simples Nacional, não há uma aplicação da alíquota do ICMS, a tributação é diferente. Mas para efeito de ST, considera como se houvesse um destaque desse ICMS, uma dedução. Então será deduzido, como se houvesse ICMS, aquele calculado pela alíquota prevista pelo Senado Federal em operação interestadual.
né, que seria de 12% nas regiões sul e sudeste e 7% nas mercadorias destinadas à região nordeste e de 4% se o produto for importado. Nas operações internas é a mesma coisa. Então, um substituto internamente vendendo a mercadoria sujeita a ST para um substituído, e se ele for do Simples Nacional, ele vai abater na base de cálculo ST um crédito como se débito e crédito fosse, sem que tenha havido o recolhimento deste imposto. Então, recapitulando, hoje nós vimos as hipóteses de inaplicabilidade da ST, a base de cálculo e o valor a ser recolhido a título de ICMS-ST. Na próxima aula trataremos de vencimento e pagamento, ressarcimento e as obrigações acessórias envolvidas em toda a operacionalização da substituição tributária. Fiquem ligados que estamos lançando um curso com tudo o que você precisa saber para entender a ST. Se você gostou dessa aula, o curso vai te surpreender. O conteúdo foi especialmente criado para sanar suas dúvidas de forma objetiva e rápida, para que você aplique o quanto antes em seu trabalho. Clique no link abaixo e comece a entender de uma vez por todas, hoje mesmo, a ST. Como já falei, estamos com a oferta promocional, que durará somente durante este lançamento e não sabemos quando abriremos turmas novamente. Te vejo lá!